Olá pessoal, professor Eduardo Loma falando com vocês. Vamos abordar hoje as redes da sensopercepção visual. Mas antes de considerarmos toda a trajetória dos estímulos até alcançar o córtex visual primário, é necessário entender como os estímulos trafegam até essa região. Então, inicialmente, os estímulos passarão pelo globo ocular até alcançar as células ganglionares da retina, seguirão por feixes do nervo óptico, passando pelo quiasma óptico, aquele cruzamento dos nervos, né? Posteriormente, seguirá pelo trato óptico até alcançar os corpos geniculados laterais. O corpo geniculado lateral ele é um marco anatômico ou neuroanatômico do entendimento da via visual para que se possa compreender que do estímulo do corpo geniculado lateral para o córtex visual primário, inicia-se uma rede de projeções neuronais para que se possa gerar necessariamente os estímulos perceptuais da visão. E, seguindo os estímulos do corpo geniculado lateral para outras regiões do mesencéfalo, por exemplo, como os colículos superiores, nós vamos ter as respostas motoras oculares em relação aos estímulos visuais. Então, partindo dessa ideia, e uma vez entendendo que os estímulos chegarão nos corpos geniculados laterais, mais ou menos nessa região, estas projeções elas seguirão para o lobo occipital no córtex visual primário, chamado de área V1, e a partir daqui os estímulos podem seguir por duas vias. Uma via dorsal e uma via ventral. Se os estímulos seguirem pela via dorsal, os neurônios aos quais essas informações farão sinapse permitirão a percepção do reconhecimento da localização dos objetos. Se os estímulos saírem, se projetarem da área V1 para o córtex temporal, nós estaremos considerando a via ventral relacionada com o reconhecimento do objeto em si. Então, essas duas vias elas são importantes para que nós possamos ter noção espacial da localização dos objetos e do próprio objeto em si. Uma vez os estímulos saindo da área V1, eles podem seguir para áreas, por exemplo, a área V2 ou a área V3, que também são regiões visuais. E essas áreas fazendo sinapse com a região da área temporal média, uma região de transição para que se encontre a região do córtex parietal. E neurônios relacionados com estímulos de retransmissão, como da área intraparietal anterior, intraparietal ventral, intraparietal lateral, intraparietal medial, e projeções que serão feitas para regiões mais anteriores, né? Para regiões motoras, de córtex pré-motor ventral, córtex pré-motor dorsal e as áreas de campo visual. Então, essas áreas mais anteriores, elas já representam áreas de localização de neurônios que estarão com uma função importante de recrutamento de músculos relacionados aos movimentos oculares. E dessas áreas, projeções que serão feitas para o córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal, ele também passa a receber esses estímulos e também está associado com arquivamentos de engramas de informações visuais para a memória. Partindo da área V1, nós podemos ter também informações que trafegam pela área V2, pela área V4, para a área temporo-occipital, né, essa região de transição, e alcançar o córtex temporal inferior, compondo a via ventral, né, de reconhecimento de objetos. E percebam que existe entre essas áreas, né, inclusive também nós observamos reciprocidade entre a região
frontal com região parietal, reciprocidade entre região parietal e região occipital, reciprocidade de estímulos, né, de conectividade de estímulos entre a região temporal e a região occipital. E toda essa reciprocidade de conectividade, ela é importante para que se tenha, então, uma melhor funcionalidade cerebral, uma melhor potencialização de estímulos para que se melhore a atenção espacial. Então, essa somação de estímulos, de reforço através da reciprocidade, ela aumenta o funcionamento neuronal. Então, observem que nós temos uma rica rede, né? Uma rica rede de estímulos que não só seguem por uma via ou por outra via, mas essas vias se interconectam. E é interessante destacar que essa projeção, né, mais occipital, passando pela parietal, chegando até a região frontal, ela depende de uma estrutura importante do sistema nervoso central, que é o corpo caloso. O corpo caloso fará essa interconexão posterior-anterior e antero-posterior, já que ele é uma fibra, né? É uma fibra que permite essas associações, inclusive associações interhemisféricas também, né? Do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo, do esquerdo para o direito. Tá? Então, a sensopercepção visual, ela depende de toda essa rede integrada de estímulos recíprocos entre a via ventral e a via dorsal e a própria intercomunicação entre o córtex temporal e o córtex frontal. Ok, pessoal? Eu espero ter ajudado nessa discriminação de estruturas relacionadas a esses córtices e nós continuaremos nossas discussões no laboratório morfuncional. Até lá!